Bom, então a gente estava vendo sobre a diferença entre comportamento verbal e não verbal na perspectiva da análise do comportamento, sob o viés da análise do comportamento, né? Vimos que no verbal existe uma ação social, né? O meu comportamento verbal modifica o comportamento do outro e esse outro é quem faz a mediação dos reforçadores. E aí, para a gente revisar, né, o que nós vimos até agora, que já foi bastante informação, né? A gente vai usar o Kahoot, tá? Quem for usar o Kahoot vai abrir uma aba nova no Google, então vai lá no maisinho do computador ou no celular e vai no Google e vai digitar kahoot.it, tá? Vou colocar aqui no chat. E a gente vai até a questão 6, kahoot.it. Digita isso no Kahoot, aí ele vai pedir um PIN, que é o que eu vou gerar agora lá para vocês, e depois vai pedir o nome de vocês ou o apelido. Quem quiser se identificar, coloca um apelido. E aí nós vamos jogar, vocês vão colocar a resposta correta, certo? A que vocês acharem que é correta. Então eu vou lá no Kahoot para gerar o PIN, tá? E vocês precisam acessar o Google e escrever kahoot.it. Deixa eu achar aqui. No caso, a gente vai no Google, né, professora, e coloca no Kahoot. Google, isso, kahoot.it, certo? Não fechem o Zoom, né? Deixa o Zoom minimizado e vai no Google. Aí digita kahoot.it, e aí o Kahoot vai pedir um PIN para vocês, que é o que eu tô gerando aqui para vocês. Não sei se a tela já está aparecendo. Olha lá. O PIN, pessoal, é 367946. Vou deixar aqui no chat também, tá? 367946. 367946. Eu vou esperar um minutinho, né? Pra ver se o pessoal consegue entrar, tá? Algumas pessoas já estão entrando. Então vou esperar um minutinho, até 9h30, tá? Quem não conseguir entrar, não tem problema. Tenta responder de casa mesmo. Mas não é difícil, não. Então abre o Google, coloca kahoot.it, aí vai pedir o PIN e um apelido de vocês, ou o nome de vocês. Aí nós vamos fazer até a questão 6. Quando acabar a sexta questão, não fechem o Kahoot, tá? Minimiza e volta pro Zoom. Porque depois a gente vai continuar. Então, se vocês fecharem, aí tem que fazer o processo tudo de novo. Então, não fecha, não. Bom, vamos lá. Quem não conseguiu, tenta jogar daí, tá? Vou iniciar aqui. O Kahoot, ele dá 20 segundos para vocês responderem, tá? Então, leu a pergunta, já tenta responder aí. A maioria aqui acertou, né? Então, comportamento é aquele esqueminha lá, estímulo, resposta e consequência. Então, eu tenho um sujeito que age no mundo, que modifica o mundo e que é modificado por ele. Comportamento é o produto, é o resultado da interação desse organismo, dessa pessoa, com o ambiente físico e com o ambiente social, né? E por que a gente está falando sobre comportamento numa aula que fala de comunicação? Porque para a análise do comportamento, a comunicação, se comunicar, trocar mensagens com o outro, é um comportamento verbal, é um comportamento operante, né? Que é aprendido a partir das relações que eu tenho e das consequências reforçadoras. Por isso que se eu quero ensinar comportamento verbal para o meu aprendiz, eu preciso reforçar as tentativas de comunicação dele ou as comunicações que ele emite. Vou fechar o microfone aqui. Muito bem, a maioria acertou. Aqui ficou meio a meio. O que define comportamento verbal? É o vermelhinho aqui, ó. A mediação das consequências por uma outra pessoa, que é o ouvinte. Então, o que define comportamento verbal não é a presença ou ausência de fala, porque a gente viu que existem outras formas de comportamento verbal. Pode ser pela escrita, pode ser por gestos, pode ser por libras, pode ser por figuras, pode ser de qualquer forma. Desde que a gente modifique o comportamento do outro e que esse outro, que é chamado de ouvinte, faça a mediação dos reforçadores, né? Porque aí a minha interação, a minha ação é sobre o ambiente social, que é a outra pessoa ou o grupo de pessoas, tá? Então, não é comunicação por meio de fala e dos gestos, porque vamos pensar numa criança que tem ecolalia. Ela tá tendo ecolalia, ela tem fala. Mas ela tá se comunicando? Não. Ela está apenas repetindo alguma coisa que você disse ou alguma coisa que ela viu num desenho animado, quando é tardia, né? Mas ela não está se comunicando. Então, o que define o comportamento verbal não é o fato dela ter gestos ou ela ter a fala. E sim, ela usar isso diante de uma outra pessoa. E essa outra pessoa fazer a mediação dos reforçadores, tá? Então, é isso que define comportamento verbal. Porque se eu escrever uma mensagem e a outra pessoa não lê, não houve um episódio verbal. Não foi um comportamento verbal, porque não tem o outro, né? Então, o que define comportamento verbal é ter o outro, o ouvinte que faz a mediação dos reforçadores. O livro é o Verbal Behavior, tá? Tem outros livros aí do Skinner, que é Ciência e Comportamento, sobre o behaviorismo, né? Mas o que fala sobre comportamento verbal, sobre os operantes verbais, sobre o ensino desses operantes verbais, foi o Verbal Behavior, que quer dizer comportamento verbal. Ele existe em português, tá, pessoal? Isso, é um comportamento não verbal. Por quê? Porque foi uma ação mecânica sobre o ambiente. Ele teve acesso à consequência reforçadora, que é a água, por meio de uma ação mecânica no ambiente físico. Então, é um comportamento não verbal.
Comportamento verbal é somente fala? É falso, né? Por quê? Aqui todo mundo acertou. Porque eu posso afetar o comportamento de uma outra pessoa e ter acesso aos reforçadores sociais ou físicos mesmo, escrevendo, fazendo um gesto, então não necessariamente precisa ser a fala. Ih, já até passei, até a sexta só, mas a gente para nessa. Comportamento verbal é comportamento social verdadeiro, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou me comunicando, eu estou tendo uma interação social, então é um comportamento social, né? Nem todo comportamento social é verbal, mas todo comportamento verbal é social, porque tem que ter interação social com o outro, né? Tem que ter essa motivação de me comunicar com o outro, de trocar mensagens com o outro, tá? Agora minimizem aí o Kahoot e voltem pro Zoom, tá? Que eu vou voltar lá também, pro Zoom. Vou colocar aqui. Gente, eu me enrolei aqui. Vou colocar aqui, os slides. Tudo bem? Deu certo? Apareceu aí os slides para vocês? Apareceram? Sim. Tá. Então vamos avançando. Não tá barulho aí para vocês, não? Porque aqui tá bem barulhento no show. Não, tá não. Ai, que bom, graças a Deus. Então, pessoal, resumindo, o comportamento verbal é um comportamento operante, é um comportamento aprendido, certo? Que a gente pode ensinar. E que é estabelecido por consequências que são mediadas por um ouvinte. O que define comportamento verbal é isso. É um comportamento que é social, que tem a participação do outro, a minha ação é sobre o comportamento do outro, e esse outro, que é o ouvinte, faz a mediação dos reforçadores, certo? Esse ouvinte, essa outra pessoa que faz a mediação dos reforçadores, o Skinner falava que ele é treinado pela mesma comunidade verbal que o falante, né? Que é aquela pessoa que está trocando a mensagem. E o que quer dizer isso? Que a gente tem que fazer parte da mesma comunidade verbal para que essa interação seja feita. Então, se eu estou em outro país, eu posso falar e o outro não entender. E aí entre nós não vai ter comportamento verbal, porque o outro não vai conseguir fazer mediação dos reforçadores. Não precisa ser só em outro país, né? Às vezes eu estou lá tentando trocar uma mensagem com o meu aluno autista, mas digamos que a linguagem receptiva dele ainda seja ruim, ele não compreende as suas instruções, ele não compreende tudo aquilo que você está falando, né? Você pede para ele pegar a mochila, para ele ir para a fila, para ele voltar do recreio, para ele vem cá, senta, e muitas vezes ele não emite essas respostas, ou seja, ele não promove as consequências reforçadoras para você, simplesmente porque ele não está entendendo. E aí não está havendo uma comunicação entre vocês, uma troca de mensagens, porque ele ainda não tem esse repertório de ouvinte, né, de se comportar como ouvinte. E ali não vai estar tendo um episódio verbal. Aí o que eu preciso ensinar primeiro para o meu aluno? Se comportar como ouvinte, conseguir compreender as instruções que eu estou dando, né? Vem cá. Digamos que eu faça isso e ele não vem. Aí tem que ter uma outra pessoa que ajude ele a vir. Ai, que lindo você veio aqui, olha que pequeno que eu tenho para você. Aí eu reforço o comportamento dele ter vindo. Que aí eu vou ensinando ele a seguir as instruções, ficar sob controle daquilo que eu estou dizendo, né? E aí a gente vai dando instruções simples, de um passo só e tal. Mas percebam que não é só o fato de eu estar em outro país e ser outra língua, né? Tem relação com, tem que ter a participação dos dois. O ouvinte e o falante, eles têm que fazer parte da mesma comunidade verbal, né? Ou se essa criança que a gente atende, que é autista, ele já consegue usar a comunicação alternativa. Aí digamos que ele vai lá e entrega um cartão pro coleguinha, e esse cartão indica, me empresta, ou me dá. Então, em vez de ele fazer assim com a mão, ou fazer assim, ele entrega o cartão. Aí o coleguinha vai, olha e não entende o que quer dizer aquele cartão. E não entrega o brinquedo para ele. Houve comportamento verbal entre os dois? Não. Porque o coleguinha não foi treinado pela mesma comunidade verbal. Por isso que a gente precisa planejar isso, né? Ensinar os coleguinhas, a comunidade da escola, a comunidade de casa, porque ele tem que se comunicar nesses ambientes todos, né? Então é isso que define comportamento verbal, certo? E os parceiros de comunicação têm que ser treinados, né? Pela mesma comunidade verbal, tá? Ambos, o falante e o ouvinte, têm que ter uma experiência na comunicação. Comportamento verbal não é somente fala, e sim qualquer comportamento que altera o comportamento do outro, que é o ouvinte, ou da gente mesmo, quando a gente fica falando com a gente mesmo, né? Fica pensando. O termo fala, segundo Skinner, destaca o comportamento vocal, certo? E dificilmente pode ser aplicado a situações em que a pessoa mediadora é afetada de forma visual, como escrever um bilhete. Então, eu posso emitir comportamento verbal sem necessariamente ser vocal. Porque quando eu falo, eu estou afetando a pessoa com estímulo auditivo. Quando eu escrevo, se ela entender o que eu escrevi, entender a minha letra, entender português, souber ler, eu também vou emitir um comportamento verbal, só que ela vai ser afetada de forma visual. Se eu mandar um emoji para vocês, e vocês compreenderem a função, né, o que significa aquele emoji na nossa comunicação, eu vou ter emitido um comportamento verbal, que não é falado, que não é vocal, mas que houve um episódio verbal. Então, quando a gente está falando em comportamento verbal, ele pode ser verbal no sentido de ser por meio dos gestos, das imagens, por meio da escrita, ou ele pode ser vocal, que é falado. Então, na análise do comportamento, para eu dizer se o meu paciente fala ou não fala, eu digo que ele é vocal ou que ele é não vocal, ou seja, ele não emite sons, ele não vocaliza, ele não oraliza. Mas ele pode ser verbal, porque ele pode fazer isso por meio de gestos. Ele pode se comunicar por meio da comunicação alternativa, como do PECS, por exemplo, né? Agora, verbal é quando ele emite qualquer outra resposta que não seja falada. Se ele não fala, ele é não vocal, certo? E aí vamos pensar aqui. Uma pessoa pode... Oi, Luciana. Ô, Cristina, esse aluno meu que tem apraxia de fala, eu sou professora do AEE. E, então, o ano passado, até, o pessoal queria, a professora dele, na verdade, queria que ele tivesse um professor de apoio. Só que aqui, para professor de apoio, o aluno ele tem que ter, né, problemas assim, significativos na comunicação, né, na interação social e tal. Bem, assim, agravante mesmo. A gente tem casos lá. Mas aí foi o que eu coloquei para a professora. Ele pedia para ir ao banheiro, isso vocal, né? Uhum. Ele pedia para ir ao banheiro, ele conversava normal, mas eles queriam, porque queria que tivesse professor de apoio. Só que, na verdade, o que a gente ainda até agora, ele ainda tem essa dificuldade, a gente compreender algumas palavras dele, algumas falas, né? Porque aí ele não coloca, mas ele tem evoluído muito. Mas, então, na verdade, a gente acabou que ele não teve professor de apoio, porque nós fizemos um relatório, eu e a outra professora, que a gente éramos em duas, para a gente poder estar colocando essa questão mesmo, porque, não, ele é não verbal. Não, ele além de verbal, ele é vocal, não é?
Só que, assim, a Uhum. gente tinha dificuldade na fala dele. Tanto que é tão bonitinho que ele já está alfabetizado, sabe? Ele está lendo e tudo. E começou mais esse ano. Mas ele compreende os sons, né, das letras, ele sabe direitinho. Aí está no processo de escrita, mas a leitura ele já está fazendo. Mas tem hora que você não entende o que ele fala, entendeu? Uhum. Mas, Uhum. assim, na parte de comunicação, ele não tinha problema nenhum Sim. de se Então, comunicar. a gente vai entrar exatamente nesse ponto que você está falando, porque esse seu aluno, quando ele fala, ele está sendo vocal. Mas se o outro não entende, ou seja, se as palavras dele não são inteligíveis a ponto da maioria das pessoas falarem, o repertório verbal vocal dele é baixo. E aí vale a pena inserir uma comunicação alternativa junto, né? Imagens, por exemplo, justamente para ampliar a possibilidade dele trocar mensagens. Porque não adianta ser só vocal. Ele tem que ser vocal e essa vocalização dele precisa atingir o outro, né? Precisa modificar o comportamento do outro. Então, é exatamente isso aqui, ó. Uma pessoa pode ser vocal e não ser verbal, que em alguns momentos pode ser o caso do seu aluno, entendeu, Luciane? Ou seja, e aí a pergunta para vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Uma pessoa pode ser vocal, ou seja, vocalizar, e não ser verbal? O que vocês acham? É verdadeiro ou falso? Acho verdadeiro. É verdadeiro. Por que é verdadeiro? Como o exemplo do aluno da Luciane. Ele vocaliza, mas se forem, digamos, a maioria das vezes, forem palavras inteligíveis, não adianta, naquele momento, ele vocalizar, porque ele não está conseguindo modificar o comportamento das outras pessoas, no caso, pela vocalização, porque ele pode fazer isso por outras formas. Mas ele está sendo, se ele não fizer, ele é vocal, mas ele não é verbal. Ou aquela criança que tem muitas ecolalias. Ela vocaliza frases, vocaliza textos, vocaliza falas enormes de personagens. Mas ela está trocando mensagens com você, ela está modificando o seu comportamento para você fazer a mediação dos reforçadores? Às vezes ela estava sozinha vocalizando. Então não existe um comportamento que é social, né? Que é mediado pelo outro, mas ela é vocal. Então é verdadeiro. E aí, Luciane, é isso, entendeu? É entrar nesse. Eu acho que nem é o caso do seu aluno, porque ele já está alfabetizando, então ele tem outras formas de se comunicar que não necessariamente seja só pela fala. Eu escuto muito também, né? Mães falando comigo: ah, não, mas eu entendo tudo o que ele quer, eu entendo tudo o que ele fala, né? Mas aí eu argumento com a família. Mas ele não vive só com você. Você pode entender. E ainda assim é um repertório curto, né? Um repertório pequeno. Mas ele também não vive, ou ela não vive só com você. Ele vive na escola, vive na clínica, no parquinho, no recreio. E as outras pessoas não entendem o que ele vocaliza. Então tem que entrar com a comunicação alternativa, seja por gestos, por figuras, né? E, em contrapartida, aí sim, a fonoaudiologia, quem trabalha a emissão dos fonemas, que aí tem que ver se tem alguma questão de ponto fonoarticulatório, de hipotonia de língua, de fraqueza de musculatura desses órgãos fonoarticulatórios. Aí é um trabalho que é específico mesmo dessa área, né? O que não quer dizer que, em paralelo, a gente tenha que desenvolver outras formas de comunicação para esse paciente, porque não dá pra gente ficar esperando. Ah, quando ele melhorar a fala, a comunicação dele vai melhorar. Uma coisa não está atrelada necessariamente à outra, né? A gente pode desenvolver a comunicação dessa criança, no caso da Luciane, e, em paralelo, um trabalho de fonoaudiologia ser feito com ele, para ele melhorar a pronúncia, né? A emissão mesmo dos fonemas, né? Mas é uma criança que, em alguns momentos, não está sendo verbal, porque a outra pessoa não entende o que ele quer, o que ele fala, o que precisa, o que ele está comentando, o que ele está perguntando, né? Aí pode ser vocal sem ser verbal. E o contrário, verdadeiro ou falso? Uma pessoa pode ser verbal sem ser vocal. O que vocês acham? E por tudo que você falou, é verdadeiro. Verdadeiro também, É né? Eu verdadeiro. posso não falar uma palavra, mas Mas usar super comunicação alternativa, trocar mensagens com várias pessoas, modificar o comportamento de várias pessoas para essas pessoas fazerem a mediação dos reforçadores. Então, eu sou verbal, né? Eu tenho episódios verbais, eu troco mensagens, mas eu não emito uma palavra. Né? Se a gente for observar surdos conversando, eles não são vocais, mas eles conversando são super verbais, né? Entenderam como na análise do comportamento tem diferença entre vocal e verbal? Oi, quem me chamou? Eu, Adriana. 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 Professora, eu tenho uma criança de 9 anos, síndrome de Down, com bastante comprometimento de língua mesmo, hipotonia grave, uma língua extremamente grande, e ele tem fono muito esporádico, porque a mãe, é assim, família. E na minha mão, ele só grita, mas ele quer falar, e você percebe que ele tem uma compreensão até que significativa, não está alfabetizado, porque ele fica pouco na escola. E se eu não tenho apoio da fono, eu posso fazer essa comunicação alternativa com os PECs, tipo, compreensão, para que ele se comunique na escola usando as imagens, porque eu peguei imagens real da escola, mas assim, fazendo meio que pelo que eu conheço, sem a ajuda da fono. Pode. Posso? Deve. Tá. Ela vai dizer que não, mas pode. E não Tá tem bom. uma lei que te proíba disso. Né? Porque 9 É anos, diferente de você professora, achar tá que pode grande. trabalhar na língua dele, é diferente, né? É, De mexer na é. bochecha, de melhorar tônus, é diferente. Isso aí são eles que estudam isso. Mas você inserir uma comunicação alternativa para favorecer, para facilitar a comunicação desse aprendiz na escola, e mesmo se der certo, passar isso para a família, você não está errado, você não está fazendo nada contra a lei. Agora, é lógico, se tiver a parceria da fono, nossa, maravilhoso, né? Que ela vai conseguir, inclusive, te ajudar e dar continuidade nos atendimentos dela. Mas não, você não estaria agindo contra a lei se você implementar isso, não. Tá. Embora o ideal seja ter a participação dela, né? Mas Uhum. porque, assim, síndrome de Down é uma questão diferente do autismo, né? Que não tem a ver com reciprocidade socioemocional, né? Não tem a ver com déficits persistentes na comunicação social, mas tem a ver por questões físicas mesmo, né? Além da deficiência intelectual, tem a questão mesmo desses órgãos fonoarticulatórios. Então, é uma comunicação que acaba sendo um comportamento verbal, uma comunicação que acaba sendo prejudicada por outros motivos, mas que também é. Então, a gente precisa entrar com algum outro sistema de comunicação, para isso ficar mais efetivo, né? Porque deve ser muito chato, gente, a gente ficar pedindo pra pessoa repetir toda hora a mesma coisa. Entendi, É um gesto para ser compreendido. 9 anos, ele tá grande demais para isso. Deve ser muito angustiante, né? E às vezes você pega, usa a comunicação alternativa ali, eles aprendem. Na síndrome de Down é muito mais fácil de ensinar isso do que no autismo. Autismo, né? Eu já A tô uso fazendo, das mas eu tava meio imagens e tal. insegura. Não, Tá pode sim. Obrigada. Nada. Então, gente, ó, vocês já entenderam bem que é a diferença, né? Entre vocal e verbal, certo? Então, e o Skinner, ele não chamou de linguagem na época. Por que ele chamou de comportamento verbal e não de linguagem? Porque a palavra linguagem já era muito utilizada por outras abordagens que consideravam que a linguagem, né, que a comunicação era uma habilidade inata, que dependia somente da maturação neurológica das áreas cerebrais lá, e que em um dado momento da idade da pessoa, essa fala, né, e essa linguagem ia emergir ou não, e aí não emergiu, não tem o que fazer, porque não tem como entrar no cérebro da pessoa e modificar o cérebro,
né? Então, o Skinner não chamou de linguagem justamente porque já era uma nomenclatura muito utilizada, então ele chamou de comportamento verbal. E ele entende que essa linguagem, que esse comportamento verbal é um comportamento operante, é um comportamento aprendido, é um comportamento adquirido, a partir das seja no desenvolvimento típico ou no neurodivergente. Que esse comportamento, né, ou esses comportamentos são adquiridos a partir das interações que eu tenho no mundo, né? E que as minhas respostas sejam reforçadas. E sendo um comportamento operante, ele é mantido pelas mesmas variáveis e pelos mesmos princípios que mantém qualquer comportamento operante, que são reforço, controle de estímulos, né? Então, quando eu vou ensinar comportamento verbal para o meu aprendiz, preciso reforçar as respostas dele, dependendo da função que tiver. Eu preciso preparar estímulos que sinalizem para ele a resposta verbal, vocal, que eu espero dele. Né? Então, da mesma maneira que eu ensino, eu posso dar ajudas, né? Ajudas verbais, vocais, totais ou não. Então, da mesma forma que a gente ensina qualquer comportamento operante, né? Que eu preciso planejar qual vai ser o estímulo, qual vai ser a resposta esperada, qual vai ser a consequência, qual tipo de ajuda que eu vou precisar dar naquele momento para ele emitir aquele comportamento, eu posso fazer isso com o comportamento verbal, desde que eu coloque lá naquele esqueminha que eu mostrei no comecinho da aula para vocês, do estímulo, da resposta e da consequência. Certo? E aí, as variáveis que controlam esse comportamento verbal, vocal, né, ou só verbal, são os mesmos de qualquer comportamento operante, né? Então, o reforço é muito importante, a operação motivadora. Então, para o meu aprendiz aprender a pedir, preciso saber o que ele gosta, eu preciso tirar do acesso dele. Para quê? Para ele pedir, para ele ficar motivado a me pedir, né? Eu preciso passar isso para a família. Mãe, ó, você já identificou que ele gosta desse biscoito X? Coloca em cima da geladeira num pote de plástico transparente. Para quê? Para ele te pedir. Incita, o que você quer, filho? Me mostra. Aí, no momento que ele te mostrar, mãe, você não entrega o pote inteiro de biscoito, não. Você dá um biscoito para ele. Ou você dá metade do biscoito. Para quê? Para ele te pedir de novo, e de novo, e de novo. E, Cristina, mas não tem jeito, porque o meu filho não fala. Mãe, mas não precisa ser falando. Pode ser apontando. Pode ser te mostrando a figura do biscoito. Você ajuda ele te entrega a figura do biscoito e você dá meio biscoito para ele. Depois ele faz de novo. Para quê? Para a gente fortalecer essas respostas, né? Aumentar a frequência dessas respostas. Para ele aprender. Então, como qualquer comportamento que eu ensino, que eu planejo esse ensino, que eu preciso reforçar a resposta e tal, eu vou fazer com comportamento verbal. Para ensinar comportamento verbal. Certo? Então, o que define comportamento verbal é o fato de eu ter uma outra pessoa, de eu modificar, da minha resposta, modificar o comportamento de uma outra pessoa e essa outra pessoa fazer a mediação dos reforçadores. Então, é um comportamento que age sobre o outro primeiro, né? É um comportamento com ações sociais sobre o outro, e não mecânicas, né? Vamos lá de novo para o Kahoot? Até a 10ª? Vou colocar aqui e vocês voltem lá para quem estava lá, né? Volta para o Kahoot, tá? Apareceu aí para vocês? Tá. Então, comportamento verbal, comportamento social, isso é verdadeiro. Vamos até a 10ª aqui. Professora, Oi? Tem alguém falando? sim. Tinha pausado o Kahoot e voltou? Isso. Aí agora a gente vai até a 10ª questão. Puxa, Tá eu saí aparecendo? fora. Não, eu saí, eu achei que eles foram no Kahoot. Não, Obrigada. não, é o mesmo, tá? Nada, Jéssica. Mas eu acho que você consegue voltar aí no meio. Eu acho. Tenta aí. Então, aqui, vamos ver. O Pedro fala muitas palavras de um desenho animado. Neste caso, ele apresenta um comportamento vocal, mas se ele estiver falando sozinho lá, durante as brincadeiras dele, repetindo aquilo, porque é prazeroso para ele, porque ele gosta de ouvir a própria voz, porque ele gosta de repetir o que ele já ouviu, por um comportamento repetitivo, né, por uma estereotipia, isso não é comunicação. Então, ele é vocal, mas ele não é verbal, né? Então, é verdadeiro. Mais um exemplo de que, não necessariamente para ser verbal, eu preciso falar. Né? Verbal vai muito além da fala, muito além da fala. No caso de ecolalia tardia também são só vocal, né, professora? É só vocal. É só vocal. Falso. Isso, é falso, exatamente. Por quê? Porque quando eu escrevo um bilhete, a outra pessoa lê, e ela sabe ler, e ela entende a minha língua, isso é um comportamento verbal. Então eu modifico o comportamento de uma outra pessoa. Então eu deixei um bilhete, eu mandei um WhatsApp, mãe, por favor, passa aquela roupa pra mim. E eu chego em casa, a roupa tá passada, digamos, né? A minha mãe fez a mediação dos reforçadores, né? Ela entendeu, houve troca de mensagens, ela compreendeu o que eu pedi e fez a mediação do reforçador lavando a roupa pra mim, ou passando a roupa pra mim. Então, é um comportamento que é verbal, que não é falado, que é escrito, que são estímulos visuais, mas que houve troca de mensagens. Então é verbal. Tá? Diferente das outras abordagens que vão dizer que é um comportamento não verbal, porque não tem fala, certo? Então só cuida, eu bato sempre nisso, porque confunde mesmo, porque lá fora da análise do comportamento, a nomenclatura é outra, que não tá errada, são só nomenclaturas diferentes, certo? Quem chamou? Jéssica, infelizmente não vai dar pra entrar, eles não aceitam o mesmo nome. Põe outro nome, tenta colocar outro nome, põe G, GE, JE, né? Tenta sim, talvez dê certo. Pra falar a verdade, eu não sei se dá certo. Aí vai a outra pontuação. Ah, tá. Quem não conseguiu entrar, ou que fechou e tá tentando agora, tenta responder de casa mesmo. Infelizmente, gente. Vamos pra última. Verdadeiro, né? Então, se ela usa a comunicação alternativa, se ela usa a troca de figuras para fazer pedidos, e a comunidade em que ela está inserida compreende o que ela está pedindo, ela está realizando, emitindo respostas verbais. Não são vocais, mas são verbais. Né? Por quê? Porque ela altera o comportamento do outro. Então, é verdadeiro. Pessoal, a gente vai para a última questão, que é a 10ª, mas não fechem o Kahoot, porque nós vamos voltar lá, tá? Se der tempo. Então, não fechem ele, quem tá aí, tá? O termo vocal seria a preposição da fala. E verbal. Verdadeiro, professor? É verdadeiro, é. Às vezes a faixinha que tampa, Isso, verdadeiro. Isso aí, a maioria também acertou. Então, vocal, quando tem produção de vocalização, né? De oralidade. Agora, verbal é muito mais amplo.
né? Por quê? Porque pode ser vocal ou não, mas tem que afetar o comportamento do outro, né? Então, o comportamento verbal é um comportamento social, tem que ter a participação do outro. Vou voltar lá no Zoom, tá? Peraí. Aqui. Vamos avançar mais um pouquinho. E aí, quando a gente pensa, né, na comunicação, no comportamento verbal e na aquisição da fala, existem pré-requisitos. E muitas vezes, né, até pela ansiedade da família, na questão da fala, na questão da comunicação, a gente atropela objetivos, atropela pré-requisitos. E deixar isso muito claro para a família é nosso papel, né? A gente explicar mesmo, olha, mãe, o bebezinho, ele anda antes de sentar, antes de rolar, né? Antes de ficar de bruço, aprender a sustentar o tronquinho. Não. Por quê? Porque existem pré-requisitos, ele precisa aprender algumas coisas antes para poder chegar a andar, que é o ápice, digamos, do comportamento motor, dentro aí do desenvolvimento infantil, né? Correr, aí, andar, correr, pular, aí vão vindo, né? Sempre existem pré-requisitos. Para a fala, que é um comportamento tão simbólico, tão difícil, existem pré-requisitos que vão sendo construídos com o desenvolvimento de uma criança pequena, de um bebê, e que nos transtornos do neurodesenvolvimento, né, como no autismo, muitas vezes essas aquisições, esses pré-requisitos ficam muito atrasados, ou mesmo não são aprendidos. Então, eu preciso avaliar, eu preciso identificar se ele tem esses pré-requisitos para a aquisição da fala e para a aquisição do comportamento verbal, porque se ele não tiver, eu preciso ensinar isso primeiro. E aí, de novo, a gente volta naquela resposta. Cristina, eu tenho um aluno autista, o que eu faço? O que eu ensino primeiro? Primeiro, você tem que avaliar. Avaliar para além das habilidades acadêmicas, por exemplo, se você for uma professora. E não é só avaliar se ele fala ou não fala, é avaliar se ele tem os pré-requisitos que são importantes para a comunicação, para o comportamento verbal e para a fala. E quais são esses pré-requisitos, né? Que tem muito a ver com o que a gente viu lá nos marcos do desenvolvimento, né? Então, o bebê, antes de emitir palavras inteligíveis, de falar, de trocar mensagens com o outro por meio da fala, ele aponta, ele imita, ele tem atenção compartilhada, ele vocaliza de forma automática, né? Porque é prazerosa para ele, e aí as pessoas reforçam, e aí ele passa a vocalizar para ter a atenção da mamãe, do papai, para ter o elogio, né? Então, lá naqueles marcos de desenvolvimento, nós vimos que essa comunicação foi se construindo até ele chegar lá com um ano na fala propriamente dita para se comunicar. Isso no autismo, gente, os déficits, né, que vão se acumulando, que vem desde a fase de bebê, isso é muito comum. E às vezes a gente tá lá, né, forçando a criança, tem que falar, senão não te dou, ou tem que não sei o quê, e os pais naquela ansiedade para falar, mas eles não têm as habilidades básicas para se chegar à comunicação, ao comportamento verbal e à fala. Então vamos ver alguns pré-requisitos, que é o que nós vamos ver até o final da aula. Aí na semana que vem a gente termina esses pré-requisitos, a gente termina o restante e entra nos operantes verbais descritos pelo Skinner, tá? Então, as habilidades atencionais, rastreio visual, se atentar ao que o outro está dizendo, né, sentar, permanecer sentado por um tempo, né? Então são habilidades que se o meu aprendiz tem, eu garanto a atenção dele. Eu consigo, porque a gente viu que o comportamento verbal precisa da troca de mensagens entre os dois, né? Como que eu vou ensinar ele a se comunicar se ele não se atenta ao que eu estou dizendo, ao que eu estou mostrando? Se eu quero usar a comunicação alternativa, mas ele não tem pelo menos um pouquinho de rastreio visual para observar uma imagem, para se atentar a uma imagem, né? Se ele senta por alguns segundos para ver, para visualizar essa imagem, se ele não tem esses repertórios, primeiro eu preciso ensinar isso para ele, para depois ensinar, dar continuidade no restante, certo? Outra habilidade extremamente importante. Ô, Cristina, era isso que eu ia te perguntar, porque eu tenho um caso assim, de um aluno, que aí eu fico até nessa questão da comunicação alternativa, mas ele realmente ele não tem essas habilidades. Por exemplo, ele não faz contato visual, ele nem olha para aquilo que a gente está mostrando para ele. Então, eu tenho trabalhado na sala de recurso essa parte dele. Né, eu primeiro precisei fazer, que ele entrasse na minha sala, porque antes ele não entrava, ele ficava na porta. Aí comecei na porta com ele, fazia algumas atividades com ele na porta. Aí depois, ele adora o som do ventilador. Aí combinei com ele. Eu achei interessante que ele entendeu isso. Então, ele falou, tá, beleza. Então, eu vou ligar o ventilador para você, mas se você sentar na cadeira azul. Olha, falou a cor, e ele entendeu? Aí, só tem essa azul lá também, né? Tá. Mas aí eu falei, você vai sentar na cadeira azul e a gente vai fazer a atividade aqui. Aí, no momento que ele levantava, que ele queria sair, eu vou desligar o ventilador. Ia lá, aí ele voltava e sentava. Então, aí eu já consegui que ele entrou na sala, entendeu? E permaneceu. E a outra é a questão visual, né? Assim, porque ele não faz. Você mostra para ele alguma coisa, ele não olha. Ele não faz contato, mas já está fazendo. Porque se eu estou usando o ventilador. Você está usando uma consequência reforçadora. Aí, eu falei, o problema foi no frio, né? O ventilador tinha. Mas o dele, aí eu jogava o ventilador para a parede lá, que não. Porque o dele era o som. Ele adora. E tudo quanto é som, assim, ele gosta muito. Ele tem essa questão auditiva dele é muito boa. Mas ele não olha. Entendeu? Sim. Então, o pessoal da comunicação alternativa, do PECS, por exemplo, eles falam que não existem pré-requisitos para a gente ensinar a comunicar por meio da troca de figuras, né? Aqui não é uma regra, então se ele não faz contato visual, eu não posso entrar com a comunicação alternativa. Não é isso. Você pode tentar começar a inserir alguma coisa, né, se for o caso, de comunicação alternativa, mesmo ele não tendo essas habilidades, mas você vai fazer em paralelo, né? Então, eu estou começando a ensinar o meu aprendiz a sentar, a fazer rastreio visual, que é observar os estímulos que estão ali na mesa, as imagens, os objetos e tal, e em paralelo, eu ensino ele a se comunicar por meio das imagens. Por quê? Porque no começo eu posso dar ajuda física, né? No caso de tocar na imagem, ou de pegar a imagem e entregar para outra pessoa, tem como a gente fazer isso no braço deles, na mãozinha deles. Então, não é um pré-requisito fechado, primeiro você tem que ensinar uma coisa, para depois ensinar outra, porque senão a gente perde muito tempo, e a gente está falando em atraso do neurodesenvolvimento, mas que você tem que ter esses programas. Bom, eu vou ensinar essas habilidades atencionais aí, que são importantes, e em paralelo, eu vou tentar começar a comunicação alternativa, nem que seja com uma imagem só, né? Que vai ser de alguma coisa que ele gosta muito, que ele quer muito, e que ele vai pegar e te entregar para você dar acesso. Então, ele quer que você ligue o ventilador, tem um desenho lá do ventilador, né? O que você quer? Digamos que ele quer que você ligue o ventilador, tem a imagem lá do ventilador. Ligar o ventilador, aí você liga. Você ajuda ele a te entregar a imagem, na mesma hora você liga. Então, dá para ensinar em paralelo, entendeu, Luciano? E aí, fazendo um parênteses dessa questão do contato visual, apesar do nosso tempo
tempo tá se acabando, né? Contato visual no autismo, gente, é muito difícil. É sofrido para eles. Então, hoje, né, com a aba contemporânea, quando a gente pensa em não ser aversiva para eles, né? Em respeitar as vontades deles e tal, o que é importante? É o aprendiz se atentar aos estímulos e, lógico, a gente, né? Ter interesse social na gente, mas não necessariamente ele precisa olhar pra gente, no nosso olho. Ele pode olhar na nossa testa, na nossa boca, e melhor, nos estímulos, né? Então, aquele treino de contato visual que há 5 anos existia, dentro da análise do comportamento, eu tenho que treinar contato visual de 3 segundos, de 5 segundos, de 7 segundos, sei lá, de 10 segundos, contato visual à distância. Hoje já não tem isso. O que a gente tem que ensinar no pré-nível 1 de suporte? Olha, quando alguém te chamar, você tem que virar o rosto na direção da pessoa. Que não quer dizer que ele tem que olhar no olho fixamente da pessoa. Até porque a gente conversando, a gente não fica olhando direto pra pessoa, né? A gente olha pra alguma coisa que passou ali, a gente desvia o olhar, a gente volta a olhar, a gente balança a cabeça pra mostrar que tá prestando atenção, desvia o olhar de novo, né? Então, no autismo não precisa ser isso. Porque, gente, eu já perguntei pra autistas nível 1 de suporte, que são adultos, que têm habilidades fantásticas, que não têm dificuldades, assim, enormes na comunicação, e eles me disseram, todos que eu perguntei, é horrível ter que ficar olhando para as pessoas enquanto eu falo, ou enquanto eu converso. Então, não necessariamente a gente tem que obrigá-los a olhar pra gente, mas eles têm que se atentar aos estímulos, olhar os estímulos. Se o seu aluno tá fazendo isso, e muitos fazem, né? Eles não olham muito pra você, mas você tá segurando alguma coisa lá, ele rapidinho passa o olho, aprendeu, pegou, respondeu, né? Eu já fiz atividade de emparelhamento com o modelo, que eu colocava assim, o menino olhava 1 segundo pros estímulos e conseguia emparelhar. Eu ficava, gente, eu tenho que olhar, procurar, fico um tempo lá, né, pra fazer achar o igual com o igual. E esse menininho que é pequeno, rapidinho ele olhava e fazia emparelhamento. Então, não necessariamente precisa ter aquele treino de contato visual, especialmente se for aversivo, se for ruim pra eles, né? O contato visual, na verdade, não é só o olhar, né? É visual com relação, igual você colocou, ao estímulo que tá dando a ele. É igual esse menino. Esse menino, ele já dentro daquilo que eu estou trabalhando com ele, atividade que eu coloco para ele tem respondido muito bem, porque ele já está fazendo contato com relação àquilo que eu estou trabalhando com Você ele. está apresentando para ele, né? Isso, então ele já tem rastreio visual, isso é ótimo. E aí, às vezes, por exemplo, a professora da sala regular, ele tem professor de apoio, e ela vem e me fala assim, nossa, Lu, tudo que oferece para ele vira o rosto. Eu falei, mas ele tá te dando uma informação aí. Que essa atividade aí, ele não tá gostando. Porque lá na minha sala, as coisas que eu falei, porque ela falou que não consegue com ele, eu consigo lá na sala. Não sei também se é, né, de estar aí. Então, assim, eu coloquei para ela, o problema são os estímulos que não estão sendo, que ele não tá gostando. Né? Mas Ou o fato dela não estar reforçando as respostas dele, né? Você reforça com o ventilador, talvez ela não reforce com nada. E aí, igual essa imitação. aumentam. Exatamente. Então, assim, na sala recurso, se eu for no meu relatório, diferencia com relação à sala de aula, porque também a minha visão é diferente também da professora ali, né? Sim. Mas é interessante vocês terem objetivos em comum, porque aí vocês fazendo juntos, ele aprende mais rápido. Com certeza, porque eu falei para ela, dentro do seu plano, né, do PDI, eu estou montando junto com ela, mas ainda é um passo difícil demais, sabe? Esse aí é outro calcanhar de Aquiles, né? É outra aula, né, gente? Mas é fantástico também, adoro falar sobre PEI, enfim. Bom, outra habilidade extremamente... Gente, acabei não pegando os livros, falei e esqueci. Outra habilidade extremamente importante dentro do comportamento verbal, e especialmente para a aquisição da fala, é a imitação. Você recebeu um aluno, independente da idade dele, especialmente se for criança, avalie imitação. Vê se ele faz imitação motora com objetos, imitação de movimentos fonoarticulatórios, imitação motora fina. Se ele não imita, o objetivo prioritário junto com a comunicação, imitação motora. Por quê, gente? Porque a imitação motora abre um leque de aprendizagens. Quando a gente imita, a gente aprende um monte de coisa pela imitação, inclusive falar. A gente fala, bebê, nós todos falamos, porque a gente imitou os nossos pais, né? As pessoas que estavam ao nosso redor e que eram reforçadoras para nós, né? Que nós gostamos e tal, e a gente passa a imitar. Então a gente anda por imitação, fala por imitação. As AVDs são aprendidas por imitação, no desenvolvimento típico. E por que no autismo o brincar é por imitação? Então eu chego diante de um brinquedo que eu nunca vi na vida, que eu não sei como jogar, mas se tem uma outra criança, uma outra pessoa brincando, o que a criança faz? Ela observa e imita, né? Se a gente vai num restaurante chique, e digamos que eu não sei, mexer com aqueles talheres todos chiques, aí eu vou sentar naquela mesa que tem tanto de talher, eu não vou saber usar. O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Olhar pro povo da mesa ao lado e imitar. Vou tentar fazer igual. E a imitação permite com que a gente aprenda de forma natural e de forma mais rápida. E os autistas têm déficits importantíssimos na imitação motora. Então, se o seu aluno não imita, treine imitação motora muito com ele, muito com ele. Em qualquer momento, no recreio, na aula de educação física, na sala de aula, no AEE, passa isso para os pais, né? Pra gente ampliar o repertório. Até tem um livro, que é esse aqui, ó, chama Ensino da Fala para Pessoas com Autismo. O autor é Celso Goios. E aí ele tem um passo a passo para a aquisição da fala mesmo, né? Para aqueles que são vocais, lógico, que já emitem sons e aí você vai ensinar a fala. E um dos programas de ensino que ele, né, que tem esse caminho a seguir é a imitação, até eles chegarem na imitação motora generalizada. Inicialmente, imitação motora. Para pessoas com autismo. Professora, esse livro, a referência, está lá nas referências? No material? Ixi, não me lembro. Não me lembro. Você poderia botar no chat pra gente, por favor? Tá bom, obrigada. Esse daqui, gente, tem o livro e tem o de protocolos. O meu que eu mostrei aqui para vocês é o de protocolos. Então, o livro mesmo, da teoria, ele é menorzinho. E esse de protocolos é que já tem todas as folhas de registro, todos os programas de ensino para cada ensino que ele traz no livro teórico lá dele. Entendeu? Então, é fantástico esse livro. Vale muito a pena o investimento. Ensino da fala para... Isso é tudo pessoas com autismo. O autor é Celso Goios. Tá? Ali vai trabalhar uma das imitações, a imitação motora, e tem a imitação vocal, que a gente chama de ecóico, que a gente vai aprender semana que vem, tá? Então, a imitação é um pré-requisito importantíssimo, tanto para a aprendizagem de vários comportamentos, né, de brincar, de AVDs e tal, como para a aquisição da fala, porque nós aprendemos por meio de imitação motora da fala, né? Se a gente pegar um bebezinho pequenininho, aí você fala, ele olha para nossa boca, aí ele fica tentando fazer o movimento fonoarticulatório. Aí, uma hora sai o som, ó,
Aí alguém reforça. Que você falou, ó, alguém dá uma risada e tal. Aí ele começa a fazer ó, porque ele gosta de ouvir, ele mesmo. E aí as pessoas reforçam. E aí ele começa a vocalizar esse som, né? Mas foi por imitação. Então, é muito importante esse objetivo. Outro pré-requisito, especialmente para aquisição da fala, mas também para o comportamento de se comunicar, é a resposta de ouvinte, que, em outras abordagens, chama de linguagem receptiva, né? Na aba a gente chama de ouvinte, ou de repertório de ouvinte, que é basicamente a gente compreender aquilo que o outro está dizendo. Então, no nosso desenvolvimento, o bebê primeiro se comporta como ouvinte. Ele começa a aprender o significado das coisas, o nome das coisas, né? Então, porque a gente, com os bebês, a gente nomeia. Cadê a mamãe? No começo ele não sabe quem é a mamãe, né? Aí a mamãe vai e aparece e tal, até que chega uma hora que ele discrimina a mamãe da titia. Né? Ele começa a reconhecer e a fazer essa relação. Essa mamãe é a palavra mamãe. Cadê a bola? Pega a bola. Aí ele vai lá engatinhando e esbarra na bola. Isso, joga a bola pra mamãe. Então, primeiro ele começa a aprender essa relação, né, da palavra falada bola com aquele objeto redondo bola. Para depois ele falar bola. Para depois ele pedir pela bola. Né? Para depois ele dizer que aquilo lá chama bola. Entende? Então, ensinar isso para eles, e aí dá pra gente dar ajuda física, né? João, cadê o nariz? Identificar a parte do corpo. Pega a mãozinha dele. Isso, João, isso mesmo é nariz. Toca aqui. João, cadê o vermelho? Sei lá, aí tem uma coisa vermelha lá. Então, isso é a resposta de ouvinte. São eles compreenderem aquilo que a gente está falando, né? Ficarem sob controle daquilo que a gente está dizendo, tá? Outro pré-requisito é a atenção compartilhada, que é muito importante, e a discriminação visual. Então, se o meu aprendiz ainda não é vocal, ainda não fala e tal, às vezes não vale a pena a gente ficar forçando, insistindo nisso. Entra com a comunicação alternativa e, em paralelo, verifica quais são os déficits e ensina isso daí, para eles poderem avançarem para comportamentos mais complexos, né? Então, dentro das habilidades atencionais, deixa eu olhar a hora aqui. Nossa, gente. O outro livro é esse aqui, ó. Esse, tá, gente? Esse, depois eu mando para vocês o nome. Análise do Comportamento Verbal, Greer e Ross, tá? Douglas Greer e Diana Ross. Esse livro aqui, para quem quiser continuar estudando, é maravilhoso, maravilhoso, tá? Depois eu passo o nome pela Ariane, ela manda para vocês. Então, ó, para vocês o nome. Análise do Comportamento Verbal, Greer e Ross, tá? Douglas Greer e Diana Ross. Esse livro aqui, para quem quiser continuar estudando, é maravilhoso, maravilhoso, tá? Depois eu passo o nome pela Ariane, ela manda para vocês. Então, ó, dentro das habilidades atencionais, sentar, esperar. Por que esperar é importante? O que isso tem a ver com comunicação? Quando eu estou falando, vocês esperam. Então, Análise do Comportamento Verbal, Greer e Ross, tá? Douglas Greer e Diana Ross. Esse livro aqui, para quem quiser continuar estudando, é maravilhoso, maravilhoso, tá? Depois eu passo o nome pela Ariane, ela manda para vocês. Então, ó, dentro das habilidades atencionais, sentar, esperar. Por que esperar é importante? O que isso tem a ver com comunicação? Quando eu estou falando, vocês esperam. Então, eu estou me comportando como falante e vocês como ouvinte. No momento em que a Luciane abre o microfone e quer falar, eu paro de falar e ela fala. A gente troca de papéis, né? Eu tenho reciprocidade na comunicação. Mas para isso eu preciso aprender a esperar. A esperar, a me atentar ao que a Luciane está dizendo, a discriminar, compreender o que ela está dizendo, e eu preciso esperar ela terminar de falar para eu poder falar também. Né? Então, esperar, lógico que a gente não vai ensinar isso na conversação, porque às vezes eles não têm habilidades para conversar ainda, mas esperar para você entregar um brinquedo, esperar para você fazer troca de turno numa brincadeira, num joguinho, né? Você jogar a bola para depois você entregar para ele. Então, esperar é muito importante. Aqui, contato visual ser chamado e resposta de observação, e aí esse negócio do contato visual tem aquelas ressalvas que a gente conversou agora há pouco, se atentar a sons. Então, todas essas habilidades são habilidades atencionais e pré-requisitos para comunicação, e que às vezes nossos alunos autistas não têm. Então, eu preciso ensinar isso primeiro, né? Ou em paralelo. A resposta de ouvinte, então, ela é fundamental para depois eu me comportar como falante, para eu ter aquisição dos operantes verbais. E isso, gente, no desenvolvimento típico acontece isso. Primeiro, a gente aprende a ser ouvinte, para depois a gente ser falante, certo? Então, para eu conseguir emitir comportamento verbal, vocal ou não, primeiro eu preciso aprender a ser ouvinte. Eu preciso aprender a seguir instruções, a fazer identificação de estímulos, de parte do corpo, de pessoas familiares. E aí, para esses treinos aí, de habilidades básicas, né, de habilidades atencionais, de imitação motora, de matching to sense, todos esses que eu falei aí, tem um livro muito bom também, não está aqui nessa prateleira minha, que é Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo, é da Camila Gomes. Ele tem uma capa amarela. Deixa eu escrever aqui para vocês. Também é muito bom. Foi sugerido pra gente. Tá bom. Ele é muito bom mesmo. Então, resposta de ouvinte, que tem lá no livro da Camila Gomes, é um pré-requisito para o comportamento verbal, tá? Segundo o Greer e Ross, que é desse livro azul que eu mostrei, antes do estágio de falante, é necessária a aquisição dos estágios de pré-ouvinte e ouvinte, tá? Quando a nossa criança tem resposta de ouvinte, ela tem um comportamento de obedecer, ela tem o controle instrucional. Então, muitas vezes, o nosso aluno não obedece, não é porque ele é desobediente, é porque ele não compreende o que a gente está dizendo, né? Então, eu preciso ensinar isso para ele primeiro, tá? E por onde que eu vou começar? No comportamento de ouvinte, com instruções de um passo. Instruções simples. Vem cá, dá tchau, manda beijo, senta, chuta, joga. Coisas que você possa dar ajuda física e uma instrução só, né? Nariz, sei lá, pé, enfim. Ele seguir instruções e ele identificar os estímulos, né? As imagens, os objetos, mas você vai dar uma instrução bem simples. Depois, você vai passar para discriminações auditivas, né? Mais complexas. Então, você vai passar para instruções de 2 passos. E, em paralelo, você vai fazer a discriminação de estímulos visuais, né? Então, você vai fazer a discriminação auditivo-visual. Que é isso, você colocar objetos e... Cadê o carrinho? O carrinho. Ele vai lá e pega o carrinho. E, Cristina, mas ele não faz. Você vai ajudar ele e vai reforçar a resposta dele, né? Tá, aí você faz isso com 3 estímulos na mesa. Tem um carrinho, tem uma boneca e tem uma peteca, né? Aí você ora pede carrinho, ora pede peteca, sei lá. Quais os estímulos você vai colocar. Tem que ser estímulos já conhecidos do aprendiz, que ele tenha contato, né? Depois você pode aumentar essa quantidade de estímulos, né? E depois você vai passando para treinos mais difíceis, instruções de 3 passos. João, pega a mochila, guarda seu caderno e vamos pro recreio. Ou vamos embora. Aí você já está dando 3 instruções. Mas isso é depois que ele já aprendeu com 2 passos, depois antes, né, com um passo só, tá? E, infelizmente, eu não vou conseguir passar esses videozinhos aqui para vocês.
Por que tem esses vídeos? Na época da pandemia, para eu mandar para as mães que eu treinava, que eu atendia as crianças da PAI, né? Eu fiz os vídeos que eu precisava passar para elas continuarem fazendo em casa. Então eu gravei com o meu sobrinho aqui os vídeos de como ensinar imitação motora, resposta de ouvinte, emparelhamento com modelo, apontar. Aí eu fiz esses vídeos e mandava para as mães, pedia que elas fizessem em casa, filmassem, me mandassem de volta e assim a gente fez na pandemia. E eu coloquei os vídeos porque eles são baseados lá no livro da Camila Gomes, né? Esse ensino de habilidades básicas. E ficaram bons, são bem simples mesmo, fiz na cozinha de casa e tal, mas deu certo, mas não vai dar tempo de passar, tá? Mas tem lá no meu Instagram, aí, se alguém quiser, tá bem no final, porque foi na pandemia, né? Então já faz muito tempo, lá no final, mas se alguém quiser, dá uma olhadinha lá, porque eu acho não, tem alguns vídeos, tá? O Insta é @abafísio. Peraí. Abafísio. Meu Instagram tá meio bagunçado, porque tem coisa pessoal e profissional, mas ele tá bem no finalzinho lá. Aí tem vídeo sobre imitar, como ensinar seu filho a imitar, como ensinar o seu filho a apontar, tudo baseado no livro lá da Camila Gomes, tá? Vou falar mais uns 5 minutinhos e a gente vai pra chamada. E o papel do ouvinte na comunicação, no comportamento verbal, ele é fundamental, porque a gente viu que o ouvinte é quem faz a mediação dos reforçadores. Então, eu preciso ensinar o meu aprendiz a se comportar como falante, mas eu também preciso ensinar ele a se comportar como ouvinte, a ele fazer a mediação dos reforçadores para mim. E o que é reforçador? É quando eu vou lá e falo, João, dá tchau, e ele dá, né? Ou seja, eu tô me comportando como falante, falando para ele dar tchau, né? E ele reforça o meu pedido, ele se comporta como ouvinte e faz a mediação dos reforçadores da tchau, que é o comportamento de obedecer. Então, para ver essa troca de papéis, para ver uma interação social, para ver uma conversação, é preciso que a gente saiba se comportar como falante, mas também como ouvinte, né? Então, ensinar isso para eles é fundamental. E, na verdade, é o primeiro passo mesmo, tá? Ensiná-los a emitir as respostas de segmento de instruções e de identificação de estímulos visuais, no caso, né? E quando a gente ensina eles a serem ouvintes, e também nós somos ouvintes deles, ou seja, quando nós reforçamos as respostas deles, as tentativas de comunicação, quando a gente faz a mediação dos reforçadores, a gente passa a ser audiência. O que é audiência? É aquela pessoa que a gente sabe que vai dar atenção pra gente, na hora que a gente emitir uma resposta verbal, que sabe que vai reforçar os nossos comportamentos. Então a gente passa a ser audiência. E é isso que a gente tem que ser pra eles. Eu vou tentar me comunicar com aquela tia ali pra pedir o brinquedo, porque ela, sempre que eu me comunico, ela reforça meu comportamento. Eu vou conversar com aquela tia ali, ou eu vou dizer não pra ela, vou recusar isso aqui, porque ela sempre reforça a minha comunicação, né? Então nós temos que ser audiência pra eles, né? E aí, quando a gente está ensinando ouvinte, que essas respostas, existem erros que a gente comete, pessoal, que são básicos, e a gente comete mesmo, e a gente tem que ter cuidado para não continuar cometendo, né? Então, primeiro, sou eu não garantir da pessoa se atentar à demanda. Então, digamos que eu fui lá, apresentei a foto da mamãe, do papai e da vovó, e eu quero que ele identifique, a partir da minha fala, que ele identifique as imagens. Aí eu coloquei lá, João, cadê o papai? E aí o João nem olha, tá olhando pro outro lado, não fez rastreio visual, né? Ele não vai te dar uma resposta correta, porque ele não se atentou ao que você disse e nem ao que você mostrou visualmente. Então, ele não vai conseguir aprender a discriminação auditivo-visual. Então, a primeira coisa é garantir a atenção deles. Mas como que a gente garante a atenção deles? Reforçando as respostas deles, trazendo estímulos que chamem a atenção deles, quando nós somos reforçadores para eles, porque a gente interage mais com quem a gente gosta, né? Com quem reforça as nossas respostas, com quem a gente tem prazer, né? Igual o aluno da Luciane. Ele emite respostas com ela, na sala de AE, e de repente a mesma resposta que é exigida lá na sala de aula, ele não emite. O problema pode ser o material utilizado? Pode. Mas pode ser o ambiente, pode ser a própria pessoa. Não que a professora lá de apoio não seja boa, não é isso. Mas pode ser que o vínculo, que a interação que ele tem com a Luciane é maior do que com a professora de apoio. E aí as respostas com uma pessoa é diferente do que com a outra. Então, pra gente garantir a atenção deles, a gente tem que ser a tia legal, a tia que reforça as respostas, a tia que traz o brinquedo que eu gosto, e aí por isso eu vou prestar atenção, né? Então, a primeira coisa é essa. Segunda é a gente não saber exatamente o que a gente está ensinando. Porque uma criança com atraso no neurodesenvolvimento, a gente tem 1 milhão de objetivos para ensinar. Mas a gente tem que definir alguns, porque não dá tempo de ensinar todos. Então você tem que definir alguns e ter a resposta-alvo. O que é a resposta-alvo? É exatamente o que eu quero ensinar. Isso tem que estar escrito. Então, João deverá identificar pessoas familiares em um arranjo de 3 imagens colocadas à sua frente. Então, João vai ter que apontar para a foto da mamãe quando eu disser mamãe, ou papai, vovó. Quando eu tenho uma resposta-alvo, é diferente de eu colocar trabalhar comportamento de ouvinte. Gente, trabalhar comportamento de ouvinte é 1 milhão de coisas. Pode ser segmento de instruções de 3 passos, pode ser identificar 20 imagens em um arranjo, ou pode ser identificar mamãe, papai e vovó em um arranjo de 3 imagens. Então, você precisa definir exatamente o que você quer ensinar, certo? Ter uma resposta-alvo. Isso tem que estar no seu PEI, porque senão você se perde. Aí você ensina hoje uma coisa, amanhã já é outra, depois é outra, na semana que vem você já esqueceu tudo que você ensinou, porque você não tem uma resposta-alvo. Tem que ter, você só muda para outra depois que ele aprender a primeira, né? Outro erro que a gente faz muito é dica inadvertida. Então, digamos, você está lá querendo que ele identifique, que é comportamento de ouvinte, vermelho, azul e amarelo. Aí primeiro o vermelho. João, cadê o vermelho? E aí, sem querer, o que a gente faz para ele acertar? A gente olha pro vermelho. Ou a gente põe a mão perto do vermelho, sem perceber. Ou a gente vira o corpo assim, ó, né? Mais pro vermelho, né? Digamos que esteja uma do lado da outra, uma ao lado da outra. Cuidado com essas dicas, porque eles percebem, e aí eles acertam, não porque ele já está discriminando o vermelho, porque ele entendeu a palavra vermelho e já está fazendo essa relação com a imagem do vermelho, do cartão vermelho. E sim que você olhou sem perceber a resposta correta. Cuidado com essas dicas que não foram planejadas, porque aí o resultado fica enviesado, né? Você acha que ele tá aprendendo, mas na verdade ele não tá, ele tá acertando porque você tá olhando. Então, cuidado, a gente faz muito isso em brinquedos, em jogos, sem perceber, tá? E aí o resultado não é fidedigno. Outro erro que a gente comete, no caso de treino de discriminação auditivo-visual, né, que é ele identificar as imagens, as cores, as formas, as letras, os números, as pessoas familiares, as partes do corpo, e aí vai. Ou é a gente fazer um arranjo muito grandão, e aí eles não acertam porque você colocou 10, 20 figuras na mesa para ele acertar, ou você fazer um arranjo muito pequenininho, de 2. Arranjo de 2 estímulos é muito complicado, porque eles podem chutar. João, cadê o vermelho? Aí ele chuta e acerta. Ih, tá aprendendo muito bem, João. Aí você muda de posição. João, cadê o vermelho? Aí ele vai de novo lá do lado direito, ele erra. Aí depois você muda de novo, ele acerta, entendeu? Ele pode estar chutando a resposta. Então, no mínimo, o ideal é a gente começar com 3. Que aí você vai mudando a posição, né, vai randomizando, e aí realmente você vai ensinando, né, dando ajuda física e tal. E outro erro é a gente não dar as ajudas para eles acertarem e depois não retirar essas ajudas. Porque a ajuda é uma ajuda, só que ela é temporária. Você tem que inserir, mas depois você tem que tirar. E aqui um exemplo, né, que se usa muito na escola. Faça um triângulo.
O João ainda não sabe fazer um triângulo, então ele não vai fazer sozinho um triângulo. Aí você pode dar uma dica visual, colocar o tracejado grandão para ele fazer o triângulo. Depois, você tem que ir esvanecendo, você tem que ir reduzindo essa dica. Aí não é mais um tracejado grandão, é um tracejado bem pequenininho. Você pode até clarear aí um pouquinho. Depois você vai pro pontilhado. Depois você vai pra linha fininha, para ele fazer o triângulo. Até ele chegar a fazer um triângulo sozinho. Então precisa ir retirando essas ajudas. Então no começo eu dou ajuda física, depois eu dou ajuda parcial, depois eu dou ajuda gestual, para depois ele ficar independente. Tem que ir retirando essas dicas, tá? Outro erro é a gente não randomizar os estímulos, precisa misturar. Por quê? Porque os autistas, eles são muito visuais, e muitos têm uma memória visual muito grande. Então se você deixar tudo na mesma posição, ele está acertando, porque realmente ele está discriminando o que você está falando e fazendo essa relação com o objeto ou com a imagem, ou é porque você não mudou de posição. Então você tem que mudar, né? Se uma hora o vermelho estava na direita, outra hora ele tem que estar no meio, ele tem que estar na esquerda, né? Para realmente a gente ter a certeza de que eles estão aprendendo, tá? Então tudo isso faz parte do treino de resposta de ouvinte, que é muito importante. Outro erro é a gente não reforçar as respostas. Ele está fazendo, não precisa reforçar, não. A gente tem que reforçar. Lembrando que reforço é individual. Ah, mas eu reforço, eu elogio. E se para ele o elogio não for reforçador? E se o beijo, o cheiro, igual da aluna, não lembro qual foi, acho que foi a Adriana, né, que falou, já não lembro mais, não for reforçador? Tudo bem, a gente tem que descobrir o que é reforçador para ele. Pode ser que não seja o cheiro mesmo. Pode ser que não seja o toca aqui, o parabéns. Tem que ser o que é reforçador para ele, e não pra gente. Ou o que a gente acha que é. Como que eu vou saber se é reforçador ou não? Se as respostas aumentarem em frequência. Se você tá, né? João, cadê o vermelho? Cadê o azul? Cadê o amarelo? Você consegue cada vez mais fazer isso, cada vez mais de forma mais rápida, sem comportamentos inadequados, sem ele querer fugir, sem ele virar a cara e tal. As respostas estão aumentando, então a consequência que você está produzindo está sendo reforçador. Não está sendo? Muda o reforçador. E os estímulos antecedentes. Alguma coisa está errada. Ah, ele não aprende. Não. Nós aqui a gente tá errando em algum lugar. Precisa descobrir onde é. Isso é aba, isso é ciência. É a gente tentar. Não deu certo? A alternativa não é dizer que o aluno não aprende, porque ele é autista, ou porque ele tem TDAH, ou porque ele tem deficiência intelectual. O que a gente tem que fazer é tentar uma nova estratégia, mudar os antecedentes, mudar as consequências reforçadoras, tá? E outro erro que a gente comete quando a gente está ensinando o comportamento de ouvinte é colocar muitos estímulos e muitas propriedades de estímulos no mesmo estímulo, na mesma tarefa. Então, por exemplo, essa atividade aí é de emparelhamento com o modelo, né? Colocar o igual com o igual. Só que aí é o igual objeto com a imagem, né? Então é 2D e 3D. A imagem com o objeto real, concreto. Só que aqui eu tenho duas propriedades, cores e formas. E eu tenho muitas pecinhas. Aí o meu aluno autista faz um, faz outro, já desiste. Joga a folha, levanta da cadeira. E ele não aprende não, ele não obedece. É porque ele é autista. E às vezes não é nada disso. Às vezes é porque você colocou muita informação para ele, tá muito difícil. Tá muito para ele. Você tem que dar um passinho atrás. Então, ou coloca só cores, só de cores, né? Mas aí, o formato é o mesmo. Então eu pegaria todos os retângulos de cores variadas. Então, o retângulo aí, amarelo, o retângulo verde, o retângulo vermelho. E eu tiraria o resto. Por quê? Porque eu gostaria que ele emparelhasse a cor. Ah, não, eu quero de formas. Então você pega as formas diferentes, só com a mesma cor. Então eu pegaria o triângulo azul, o triângulo amarelinho e o triângulo vermelho. Não, eu faria formas diferentes. Então eu pegaria o triângulo azul, o meia-lua aí, que eu não sei como é que chama, azul, e outra coisa que fosse azul também. E eu variaria as formas, né? Então eu não colocaria duas propriedades ao mesmo tempo. Porque às vezes é muito para eles, é muito difícil. Tem que avaliar, tá? Gente, mas eu vou fazer a chamada agora, tá, Ariane? Vamos lá então, gente, para chamada e semana que vem a gente começa daqui, tá? Aponte o triângulo. Deixa eu ir lá para chamadinha. Rapidinho a gente faz.